Atos 6, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado por poder louvar e adorar o seu santo nome, declarar, ó Pai, o quão bondoso e gracioso o Senhor é. Mas agora nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, através da exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja nos falar. Que os nossos corações estejam abertos. Ó Pai, que o Teu Espírito opere em nosso meio. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que depois que a igreja enfrentou aquela grande crise interna, o cuidado das viúvas helenistas, os apóstolos, eles agiram com sabedoria e fidelidade às prioridades que Deus havia estabelecido para a igreja, e eles não permitiram que a murmuração, que a sobrecarga os afastassem daquilo que era central. E nós vimos que aquilo que era central era a oração e o ministério da palavra. E pelo contrário, então, eles organizaram o serviço, eles levantaram homens piedosos para auxiliar naquela necessidade, e eles preservaram o foco da igreja. E como resultado disso, a comunhão foi fortalecida, as necessidades da comunidade foram supridas, e a palavra de Deus continuou se espalhando poderosamente. É justamente nesse contexto de crescimento, de fidelidade, de expansão da igreja, que Lucas agora nos faz olhar para um daqueles 7 homens escolhidos. Estevão, um homem, um servo cheio de fé, cheio do Espírito Santo, de poder, cuja vida e testemunho provocarão uma forte oposição dos inimigos do Evangelho. E na vida de Estevão, nós encontramos um exemplo de fidelidade cristã. O testemunho de um servo fiel ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Um exemplo de fidelidade cristã. O testemunho de um servo fiel ao Senhor. Nós vimos ainda a semana passada que aqueles homens deviam ter 2 pré-requisitos, 2 qualificações morais e espirituais: bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo e sabedoria que caminhava junto ali. O verso 5 que nós vimos a semana passada descreve Estevão como um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. E agora no verso 8 que nós lemos, veja como Lucas novamente inicia a descrição desse homem.
Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Se existe uma expressão que define a vida de Estevão, é justamente esta: ser cheio. Estevão era um homem cheio da presença de Deus. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Estevão era um homem cheio do poder de Deus em sua vida. É interessante que o texto não diz que Estevão, ele era cheio de si mesmo. O texto não diz que Estevão era cheio de hipocrisia, cheio de rancor, cheio de orgulho, cheio de vaidade. O texto não diz que ele era um homem dominado pela arrogância, pela autopromoção, pelo desejo de aparecer. O texto também não o apresenta como alguém cheio de amargura, alguém cheio de inveja, alguém cheio de egoísmo, ou com um coração inclinado para a rivalidade, para a divisão. Estevão não era controlado pela ira, pela carnalidade, pela ambição pessoal, ou pela necessidade de reconhecimento humano. Sua vida não era marcada pela aparência religiosa vazia, mas era marcada pela presença real de Deus atuante nele. Estevão era um pecador como eu e você, redimido, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, e ser cheio do Espírito Santo não significa simplesmente possuir o Espírito Santo. Porque todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que nasceu de Cristo é habitado e é selado pelo Espírito. A Bíblia ensina que o Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo significa viver debaixo do controle, significa viver debaixo da direção, da influência do Espírito Santo em todas as áreas da vida. É permitir que o Espírito Santo governe pensamentos, palavras, no interior. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Foi isso que nós vimos na vida de Estevão. Um homem cuja vida era governada pela presença de Deus. E esse homem, de acordo ainda com o verso 8, ele era cheio de graça. Ele era cheio do poder de Deus. Ser cheio de graça, queridos, significa que a graça de Deus havia alcançado Estevão para salvá-lo, mas também operava poderosamente em sua vida. Havia nele uma graça abundante, perceptível em seu caráter, em suas palavras, em sua maneira de servir. A sua vida se tornava um instrumento de bênção, misericórdia, testemunho diante das pessoas. Mas ele era cheio de graça, que operava através da vida dele, mas ele também era cheio de poder. Estevão havia sido revestido pelo poder de Deus. Não se tratava de poder humano ou capacidade natural, mas da atuação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E aqui já existe uma aplicação muito importante para nós. A pergunta que nós precisamos fazer é do que o nosso coração tem estado cheio. O que tem controlado a nossa vida? Muitas vezes nós estamos cheios de preocupações, nós estamos cheios de ansiedade, nós estamos cheios de orgulho, de distrações, de vaidade, de ressentimentos e tantas outras coisas, mas poucas vezes estamos cheios da presença de Deus. E ainda assim, cheio dessas coisas, nós tentamos viver a vida cristã sem comunhão, sem oração, sem verdadeira dependência do Senhor. Mas Estevão nos mostra outro caminho. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. A sua vida era governada pela presença de Deus. E esse também deve ser o nosso desafio diário, queridos. Buscar uma vida cheia do Espírito Santo.
A igreja precisa de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Será que a nossa vida tem refletido aquilo que vimos em Estevão? Fidelidade a Cristo, testemunho de um servo fiel ao Senhor, habitação do Espírito Santo. Você é, meu querido, se você nasceu de novo. A pergunta é, você tem sido cheio do Espírito Santo? O verso 8 ainda descreve que Estevão cheio da graça e do poder de Deus, mas ainda descreve que ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. É interessante, minha voz está falhando um pouquinho aqui, pessoal. Foi muita adrenalina ontem no Hop Hari, eu gritei muito. As meninas aqui olhando. Ontem os nossos jovens foram para o Hop Hari, né, e eles gostam de aventura. Eles, né? Eu fiquei bem de boa ali, mas ainda assim acho que o vento dos brinquedos, né, fez eu ficar rouco. Eu falei pro pessoal que eu fui em todos os brinquedos. E verdade, eu só não andei em todos os brinquedos, mas eu fui em todos. Mas vamos voltar aqui. Até esse momento em Atos, Lucas havia atribuído os prodígios, sinais apenas a Jesus e aos apóstolos. E agora é interessante que pela primeira vez ele descreve outro homem realizando maravilhas e sinais entre o povo. Parece-nos que temos aqui duas exceções, muito claras no livro de Atos. Estevão e, como nós veremos mais adiante, Filipe. Parece que esses caras aqui, eles também receberam de Deus esse dom de realizar maravilhas e sinais. Mas é interessante porque nós já falamos que as maravilhas e os sinais realizados entre o povo eram os milagres, as curas, as obras extraordinárias que apontavam não para eles, mas para uma verdade espiritual que apontava e também servia como confirmação da autoridade divina, sinais que foram concedidos por Deus para autenticar a mensagem do Evangelho, para confirmar a autoridade dos apóstolos e daqueles que eram usados por Deus na expansão da igreja primitiva. Então, Estevão realizava obras maravilhosas entre o povo. Sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. E é interessante também que o fato dele ter sido separado entre os 7, nós vimos a semana passada, para cuidar da assistência às viúvas, não o impediu de exercer outros dons e ministérios que Deus havia lhe concedido. O Estevão não foi escolhido para pregar, vamos chamar assim. Ele não foi escolhido para essa obra. Os apóstolos estavam sobrecarregados, tinha um problema na igreja, eles falaram, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Eles oraram e o Estevão deveria fazer o quê? Cuidar das viúvas. Mas Estevão não apenas servia as mesas, ele testemunhava de Cristo, ele proclamava o Evangelho e ele era poderosamente usado por Deus no meio do povo. Eu penso que Estevão não era daquele tipo de pessoa que vive procurando desculpas para não servir. Não era alguém que dizia, hoje não é a minha escala, isso não é a minha função, não fui eu quem organizei, então não vou me envolver. É óbvio, como eu falei a semana passada, que existem áreas para as quais não temos aptidão, e Deus levanta outras pessoas mais capacitadas para isso. Mas Estevão entendia que servir a Cristo vai muito mais além do que ocupar um cargo, ou cumprir uma função, uma escala na igreja. Ele não servia apenas quando era conveniente, ele não fazia a obra de Deus de qualquer maneira só porque era voluntário. Sua vida demonstrava disposição, compromisso e zelo pelo reino de Deus. Penso que Estevão não acreditava que anunciar o Evangelho era a responsabilidade apenas dos apóstolos. Enquanto ele servia as mesas, ele também testemunhava de Cristo no meio do povo. E isso deve nos confrontar, porque muitas vezes
nós reduzimos a nossa vida cristã a cumprir uma tarefa dentro da igreja. Mas nós esquecemos que nós fomos chamados para viver e proclamar o Evangelho onde Deus nos colocar. Queridos, Estevão tinha disposição, compromisso e zelo pelo reino de Deus, e por isso ele servia. Ele poderia usar desses argumentos que eu falei para os irmãos. Ele poderia falar: eu estou na escala de servir as viúvas. Então o que eu faço hoje é a distribuição diária dos alimentos das viúvas. Vocês seguem um evangelho. Ele poderia fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso de forma involuntária, ou voluntária, ou intencional. Nós fazemos isso e dizemos a mesma coisa com as nossas atitudes. Não, eu não faço parte dessa comissão, eu não faço parte disso, eu não faço parte daquilo e eu não me envolvo. Mas não se coloca dentro da realidade daquilo que é necessário, queridos. Sua vida demonstrava disposição, compromisso e zelo pelo reino de Deus. Porque ele tirava corrente se fosse necessário, ele colocava a plaquinha do seja bem-vindo se fosse necessário, ele acendia as luzes da igreja se fosse necessário, ele ia levar a cesta básica na casa do irmão se fosse necessário, ele ia fazer o chá se fosse necessário, ele ia cuidar das crianças se fosse necessário, ele ia ficar na mídia se fosse necessário, ele ia cuidar do som se fosse necessário, ele ia fazer as manutenções do templo se fosse necessário, e ainda assim pregava a palavra de Deus. Porque é assim que um servo de Deus age. Ele tem disposição para servir. E é interessante que não foi o servir às mesas que criou problema para o Estevão. Porque diante da pregação e do ensino de Estevão, começa a surgir oposição. E alguns grupos entram em disputa com ele. Se o Estevão tivesse ficado só servido à mesa, ele não ia ter problema, pessoal. Mas ele foi pregar o evangelho. Ele foi anunciar. Ele cumpriu o papel de um evangelista. E olha o versos 9 e 10 aí. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos. Alguns que eram da sinagoga, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos, gente da Cilícia, da Ásia, passaram a atacá-lo a fim de impedir o seu trabalho. O que era a sinagoga, queridos? A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para as orações, para a leitura, para o ensino da Torá, a escritura do Antigo Testamento. Além da função religiosa, durante os dias da semana, tornava-se ali na sinagoga um centro de administração de justiça, de reuniões políticas, de serviços fúnebres, de educação dos jovens judeus, de estudo do Antigo Testamento, como eu falei. E eles então tinham o hábito de se reunir ali. A origem das sinagogas, ela é motivo de debate entre os estudiosos. Alguns entendem que elas surgiram durante o exílio babilônico, quando o povo judeu ficou afastado do templo em Jerusalém. Outros defendem que se desenvolveu ali, criou-se isso no período pós-exílio, ou mesmo durante o período intertestamentário, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. O fato é que isso não tem uma implicação para nós. Eles tinham o hábito de se reunir na sinagoga os judeus. E ouvindo Estevão pregar, eles começaram a debater, até porque o debate era comum naquela época. Eles começaram não só a debater, mas a discutir com Estevão. Mas olha o que diz o verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Obviamente, se Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele pôde rebater os argumentos dirigidos a ele, ele tinha a interpretação das Escrituras ali, ele conhecia. Mas Estevão está vivendo algo muito mais profundo, queridos. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 21, versos de 12 a 15.
Jesus está falando sobre o final dos tempos. E olha o que ele diz: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Queridos, eles estão presenciando o cumprimento das palavras de Cristo. Jesus já havia prometido que em meio à perseguição, Ele daria palavras e sabedoria aos seus servos. E aqui existe mais uma aplicação importante para nós. O texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Isso não significa que Estevão era naturalmente mais inteligente, melhor debatedor, que tinha melhor retórica, que tinha mais habilidade que eles. A força do seu testemunho estava no fato de que ele era cheio do Espírito Santo e que ele conhecia as Escrituras. Isso nos ensina que nós não precisamos confiar apenas na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa habilidade para testemunhar de Cristo, na nossa habilidade para cumprir o ministério para o qual Ele nos chamou. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós sentimos insegurança, muitas vezes os pensamentos vêm que não saberemos o que dizer, mas Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Eu olho para a minha vida, para as minhas limitações, para minhas deficiências, para as minhas vulnerabilidades e penso, se não fosse a graça de Deus sobre mim. Quantas vezes nós nos sentimos insuficientes diante dos problemas, diante dos desafios do ministério, da responsabilidade do servir, ensinar, aconselhar, evangelizar, permanecer firmes em meio às lutas? Mas a verdade, queridos, é que todo servo de Deus precisa reconhecer que Deus usa vasos frágeis, pessoas dependentes da sua graça, do poder do Espírito Santo, porque a obra de Deus, ela não é sustentada pela força humana, mas pela graça e pelo poder do Espírito Santo atuando através de servos imperfeitos. Como o próprio apóstolo Paulo descreve, somos vasos de barro carregando um precioso tesouro, o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus faz assim para que fique evidente que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Todo servo de Deus, queridos, precisa ter consciência disso. Que é Deus que faz. Nós dependemos do Espírito Santo. É um exercício para nós que servimos na igreja, queridos. Porque às vezes você dá aula todo domingo, ou nas suas escalas do domingo, você fala, não, é só ler um livrinho lá, fazer o meu resumo, pedir uma ajuda do ChatGPT, né, colocar tudo ali organizado, ver o que está faltando, pedir para ele fazer uma avaliação, nota 10. Mentira. No reino de Deus não é assim. Pode ser nota 10 no seu trabalho da escola, mas no reino de Deus não é assim. Nós dependemos do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender, queridos. Por isso que esse é o exercício. Não, é só cantar a música. Separaram a música, alguém organizou o PDF, mandaram os vídeos lá do YouTube para seguir a música, nós vamos ensaiar, cada um ensaia, é só juntar e vamos tocar. Não. Nós dependemos do Espírito Santo. Não, se faltar alguém lá, a gente contrata, pastor. Traz aí um tecladista melhor que a Daísa, um baterista melhor que o Fernando e que o Renan. Eles aprendem, vamos contratar aqui. No reino de Deus, nós até podemos fazer isso, mas nós dependemos do Espírito Santo.
O dia que a gente perder de vista isso, queridos, a gente perdeu de vista que nós somos esse pote frágil que carrega o tesouro, que é o Evangelho. Não estou dizendo com isso que a gente não precisa se capacitar, que a gente não precisa se desenvolver, que a gente não precisa preparar a aula DBD, porque o Espírito vai falar. Bom seria se todo domingo eu abrisse as Escrituras aqui e falasse: Senhor, fala com a sua igreja. E aí eu começasse. E veio como uma conexão assim com Deus, natural. Não, exige um esforço, exige um trabalho, exige um preparo. Mas quem age, queridos, é o Espírito Santo. E ele não age só quando a gente está pregando, ele age quando eu estou lá na frente do computador digitando as palavras. É o Espírito Santo. Mas olha que interessante, esses opositores e acusadores, eles se veem incapazes de discutir com Estevão, e aí eles vão por outro caminho. Eles decidem agir de maneira injusta, de maneira maldosa. E eles passam a acusá-lo de blasfêmia, de falar de maneira ofensiva, desrespeitosa contra Moisés e contra Deus. Verso 11 a 14, volta comigo para o texto. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Frustrados por não conseguirem resistir à verdade, eles começam a difamar Estevão. Eles subornam pessoas para mentirem. Eles agitam os povos, o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei. Eles prendem Estevão, eles levam ele ao sinédrio. Nós já vimos que o sinédrio aqui é o principal tribunal religioso judaico, composto ali de 70 líderes, mais o sumo sacerdote. Eles levam ele ali, o conselho, eles apresentam ali para o sinédrio falsas testemunhas. E a acusação que eles levam é que ouviram ele dizer que Jesus de Nazaré destruiria o templo e mudaria os costumes judaicos, que, segundo se sabia, tiveram a sua origem em Moisés. Eles emitem palavras, opiniões, generalizações, eles não dão detalhes, porque as acusações deles são mentirosas. A única verdade nisso era o fato de que Jesus realmente falou sobre a destruição do templo. No entanto, eles distorcem as palavras de Jesus, eles distorcem também as palavras de Estevão, porque na cabeça deles, eles entendiam que só no templo eles poderiam oferecer sacrifícios. Só ali eles poderiam realmente e verdadeiramente adorar a Deus, que a lei jamais poderia ser mudada. Mas eles acusam Estevão de dizer que o templo, o lugar da presença de Deus, vai desaparecer. E que a lei, a revelação da vontade de Deus vai ser revogada pelo Evangelho. Eles acusam Estevão de falar contra Deus e contra a sua palavra. Aqueles homens, queridos, estavam tão presos ao templo, às tradições, às estruturas religiosas, que eles não conseguiram enxergar que tudo aquilo apontava para Cristo. O templo apontava para Jesus, a verdadeira habitação da presença de Deus entre os homens. A lei apontava para Jesus, o único que a cumpriu perfeitamente. Estevão não estava atacando a palavra de Deus. Ele estava anunciando que todas as promessas, que todos os símbolos, eram sombras, e as sombras do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento em Cristo. Veja a gravidade, queridos, da atitude desses líderes religiosos. Os líderes que deveriam defender a verdade, os líderes que deveriam agir com justiça, os líderes que deveriam ser instrumentos
de Deus, eles se tornam instrumentos de mentira e perseguição. Aqueles homens conheciam as Escrituras, mas os seus corações estavam endurecidos diante da verdade do Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus quando você tenta subornar alguém para fazer uma mentira. Êxodo 23:8. Palavra que eles estavam usando. Vai lá comigo, Êxodo 23:8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Esse cara que eles estão dizendo que é contra Moisés, está pregando o Evangelho e eles estão subornando pessoas. Eles chamaram pessoas para dar falsa testemunha. Olha o que a Bíblia diz sobre falso testemunho. Êxodo 20, verso 16. Não dará falsos testemunhos contra o teu próximo. Nós vamos ver a defesa e a resposta de Estevão na semana que vem, no capítulo 7. Mas para tentar destruir Estevão, eles subornam pessoas. Levanta falsas acusações contra um servo fiel de Deus. E percebe, quando eles não conseguem vencer Estevão pela verdade, eles tentam destruí-lo através da mentira, da manipulação, da falsa acusação. E como seria bom, queridos, se tudo isso tivesse ficado no passado. Mas infelizmente isso acontece hoje. E infelizmente, às vezes dentro das igrejas, muitas vezes pessoas fiéis a Cristo são mal interpretadas, injustamente acusadas, distorcidas ou atacadas simplesmente por permanecerem firmes na verdade do Evangelho. Vivemos em um mundo que frequentemente rejeita a verdade e prefere levantar falsas narrativas contra aqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas o exemplo de Estevão nos ensina que mesmo diante da oposição, mesmo diante da injustiça, das acusações, o servo de Deus, ele permanece firme, ou ele deve permanecer firme, cheio do Espírito Santo e comprometido com a verdade de Cristo. Porque, queridos, seguir a Jesus não significa que nós seremos sempre compreendidos. Não significa que nós seremos sempre aceitos. Não significa que nós seremos sempre elogiados. Em alguns momentos, permanecer fiel ao Evangelho também significará suportar críticas, rejeição, acusações e oposição. E olha como o texto termina, queridos. Verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eles estão olhando para Estevão com hostilidade. É um olhar de acusação, é um olhar de desprezo, é um olhar de condenação. Mas naquele momento, algo chama a atenção de todos. Eles veem um brilho diferente no rosto de Estevão. O texto diz que eles viram o seu rosto como se fosse de um anjo. E eu pergunto para os irmãos, isso lhes faz lembrar alguma passagem das Escrituras? Vá lá comigo para Êxodo 34, versos de 29 a 35. Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia o quê? O que está na sua Bíblia aí? O seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu.
até entrar de novo para falar com o Senhor. Queridos, isso é lindo, sabe por quê? Em Êxodo 34, Moisés desce do Monte Sião, ou melhor, do Monte Sinai, perdão, depois de passar um período na presença de Deus, recebendo as tábuas da aliança, ouvindo a voz do Senhor, o texto diz que o seu rosto resplandecia, refletia brilho, porque ele havia estado na presença de Deus. A glória de Deus refletia sobre a vida de Moisés, de maneira tão visível que o povo tinha medo de aproximar-se dele. E o que o Estevão está refletindo aqui, queridos? É a glória de Deus. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Assim como aconteceu com Moisés, depois de estar na presença de Deus no Monte Sinai, seu rosto refletia a glória do Senhor. Estevão, cheio do Espírito Santo, permanecendo fiel diante da perseguição, também demonstra em seu rosto algo da presença gloriosa de Deus sobre a sua vida. E sabe o que Deus está demonstrando aqui, queridos? Que tanto o ministério da lei de Moisés, como a interpretação de Estevão, tinham a sua aprovação. É isso que Deus está mostrando para eles. O que Moisés viveu e o que o Estevão está vivendo, eu estou no meio disso. A graça de Deus estava com ele. É como se Deus falasse pela face de Estevão: este homem não é contra Moisés. Ele é como Moisés. Ele é um instrumento meu para aquilo que eu desejo fazer. A grande lição para nós diante desse texto, queridos, é a de que Lucas quer mostrar que Estevão está seguindo os passos de Cristo. Olha como Deus age, queridos. Não é coincidência do texto. Talvez sua mente crítica vai dizer assim: ah, não, é coincidência. Não é. Assim como não era quando um anjo libertou eles da prisão e aquele grupo que não acreditava em anjo teve que lidar com um anjo libertando eles da prisão. É a ação de Deus dizendo: eu estou nisso. Eu estou operando por meio desses homens. Ele reflete a minha glória. Ele tem da minha presença. Porque ele é cheio de mim. Ele é cheio da minha glória. Ele é cheio dos meus atributos que eu compartilho com ele, para que ele cumpra o ministério que eu dei para ele. Na vida de Estevão, nós encontramos um exemplo de fidelidade cristã. O testemunho de um servo fiel ao Senhor. Que assim como o seu Senhor está sendo julgado pelo Sinédrio, acusado por falsas testemunhas, e como veremos a semana que vem, entrega o Espírito a Deus, ora pelos inimigos, porque ele é cheio da presença de Deus. E aí eu pergunto mais uma vez antes de caminhar para a conclusão: para que Estevão foi separado mesmo? Para servir as mesas. Quem coloca escala de prioridades no reino de Deus somos nós, que temos os nossos corações endurecidos. No reino de Deus, queridos, todos nós servimos com os dons que Deus nos deu. Todos nós servimos. Alguns nunca vai ser professor de EBD. E se der uma aula na EBD, vai todo mundo correr. Alguns nunca vão cantar no louvor, como eu sempre brinco com o meu exemplo aqui. Porque se cantar, todo mundo vai correr. Mas todos foram chamados para servir. E eu sirvo com o que Deus me dá. Estevão foi reconhecido como um homem cheio de Deus. Foi servir a mesa, mas Deus falou: você também prega. Você também vai testemunhar do meu evangelho. Porque ele era cheio do Espírito. E o que nós precisamos de gente hoje na igreja, queridos? Não é gente cheia de habilidades. Porque tem muita gente boa por aí, queridos. Muita. O que a gente precisa é gente cheio do Espírito. Com habilidades que o Espírito concede. E aí a igreja é edificada. A igreja cresce. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, ressaltando e destacando que na vida de Estevão, nós encontramos um testemunho de um servo fiel ao Senhor.
Um homem cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Porque a fidelidade cristã não se resume a ocupar uma função na igreja, mas a viver debaixo do controle do Espírito Santo, servindo com humildade, compromisso e disposição para proclamar o Evangelho. Aqueles que permanecem fiéis a Cristo, queridos, enfrentarão oposições, acusações e rejeições, mas Deus sustenta os seus servos pela sua graça e pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça de viver como Estevão. Estevão não era santo. Estevão era um homem de Deus. Santo que eu digo nessa questão que a gente coloca, né? Homens e mulheres, que Deus nos conceda, homens e mulheres fiéis, cheios do Espírito Santo, refletindo agora de Cristo nesse mundo. Queridos, eu quero falar novamente o que eu já falei em alguns sermões atrás. Às vezes a gente acha que um crente cheio do Espírito Santo é o que vive subindo no monte toda semana. É o que vai pular na hora do culto. É o que vai rodopiar, é o que vai jogar o lençol e você vai cair. Mas ser cheio do Espírito Santo, queridos, é ser cheio da presença de Deus. É ser governado por Deus. E não tem como ser cheio da presença de Deus se não tiver em nós palavra de Deus. Por isso, eu repito a minha brincadeirinha. Não existe igreja freezer. Não existe igreja labareda de fogo. O que existe é a igreja do Senhor, que precisa ser quente pelo Senhor, tocada pela palavra do Senhor, que reflete o testemunho do Senhor, que reflete a glória de Deus, porque ela foi alcançada por essa palavra. O culto hoje foi quente, porque o culto quente, queridos, é o culto que Deus fala, que Deus opera, que Deus transforma, que Deus salva, que Deus muda. E a gente sai mais perto de Deus. Porque tem muita gente que eu até conheço, que vive subindo no monte. Mas ainda assim, a sua vida não é cheia da presença de Deus. Luta contra vícios, luta contra vários pecados, porque ainda não foram libertos por Cristo Jesus. Então o que a gente precisa, queridos? É nos rendermos a Jesus. Mas ao olharmos para Estevão, eu não quero que você saia daqui idolatrando Estevão. Eu quero que você saia daqui com um exemplo de Estevão. Mas ao olharmos para Estevão, nós não paramos em Estevão. Seu testemunho aponta para Cristo. A sua coragem aponta para Cristo. A sua fidelidade aponta para Jesus. A sua vida refletia a glória de quem ele servia. O templo e a lei, justamente aquilo que o acusavam Estevão de blasfemar, apontavam para Jesus, que era o centro da vida de Estevão, que era a mensagem de Estevão. O templo apontava para Jesus, porque era o lugar da presença de Deus entre o povo, mas Cristo é a verdadeira habitação de Deus entre nós. A lei apontava para Jesus porque revelava a santidade de Deus, a incapacidade do homem de salvar a si mesmo, nos conduzindo à necessidade de um Salvador, mas Jesus é o nosso Salvador. Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Ele realizou na cruz aquilo que Estevão não poderia fazer, aquilo que eu e você não poderíamos fazer, aquilo que os sacrifícios do templo não podiam fazer, mas simbolizava. Porque tudo no Antigo Testamento encontrava o seu cumprimento, ou encontra o seu cumprimento em Cristo. E nos leva, e nos aponta a crermos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que Estevão entendeu foi isso, queridos. Tudo aponta para Jesus. Eu não sei como eu vou pregar.
a semana que vem. Porque um dos textos, eu vou cometer uma heresia, mas Deus me perdoa porque Ele conhece meu coração. Mas um dos textos mais lindos das Escrituras, queridos, para mim, é Atos capítulo 7. Porque o Estevão, ele consegue, dentro daquilo que depois separaram em 60 versículos, resumir o Evangelho. Ele resume a vontade de Deus. E ele vai olhar para aqueles opositores e vai falar, apontava para Jesus. E por causa disso, ele vai ser apedrejado. Ou melhor, apedrejado. E por causa disso, ele vai morrer pelo Evangelho. E aí eu olho para mim. E eu olho para você, desculpa a liberdade de olhar para você também. Mas eu quero falar por mim. Nós somos um crente muito sem vergonha. Nós somos um crente muito Nutella. Porque eu acho que a gente não estaria disposto a dar passos como esse. Mas Deus estava com Estevão. E o mesmo Deus que está com Estevão é o Deus que nos chamou nesse tempo para viver a igreja. E nos convida a viver o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não pertence verdadeiramente a Jesus. Talvez você não se rendeu a Ele, mas eu quero dizer que esse Jesus, Ele morreu na cruz por pecadores. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele oferece perdão, reconciliação, vida eterna. E o que nós precisamos fazer? Tocados por Ele, nos arrepender e crer no Evangelho. Porque a salvação não está no Estevão. A salvação está em Jesus. Estevão entendeu isso. E ele para nós só é um exemplo de alguém que entendeu isso. Que nós sejamos um exemplo, queridos. Que as pessoas olhem para nós e falem, uau, esse é um exemplo de alguém que entendeu o que é ser de Cristo Jesus. Chamaste um povo pra caminhar, não sozinhos, mas em comunhão. Uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um só coração. Não queremos só te conhecer, de ouvir falar ou tradição. Queremos viver tua verdade, transforma o nosso coração, até alcançarmos a unidade da fé e do teu amor, até crescermos em maturidade, a plenitude de Cristo Senhor. Vivemos pra refletir tua glória fluir em nós, até o dia em que seremos como tu és, Jesus.